Microserviços é uma arquitetura de desenvolvimento de software que vem se destacando cada vez mais no dia a dia de todo programador. E o motivo dessa arquitetura se destacar tanto é a forma como a escalabilidade de cada projeto pode ser planejada de uma forma bastante consistente. Mas cuidado, nem todo projeto deve seguir a arquitetura de microserviços. Então nesse vídeo eu vou te mostrar praticamente 3 vertentes. Primeiro, quando que um projeto ele deve seguir a arquitetura de microserviços em detrimento da arquitetura tradicional, que é a arquitetura monolítica. Segundo, quando que um projeto pode seguir a arquitetura de microserviços. E terceiro, quando que um projeto não deve seguir a arquitetura de microserviços. Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, e hoje a gente vai falar a respeito de arquitetura de desenvolvimento de software. É muito comum a gente trabalhar com a arquitetura que a gente denomina como monolítica. Todo programador, assim que começa a sua carreira no segmento de programação, ele já vai para essa arquitetura por padrão, porque o nosso pensamento funciona dessa maneira, né? Você organiza suas informações baseadas numa pilha que estrutura tudo aquilo que você precisa fazer, precisa executar. Quando você pensa de uma maneira monolítica, de uma arquitetura monolítica para desenvolvimento de um software, é exatamente isso que você pensa. Você pensa numa arquitetura única que utilize apenas uma linguagem, uma linguagem principal, né? Que utilize apenas um banco de dados, que esteja apenas alocada em um servidor. Então você pensa de uma maneira monolítica. Já a arquitetura de microserviços vai na contramão desse estilo. Tá, professor, mas o que é então uma arquitetura de microserviços e como que ela funciona? É o seguinte, primeira coisa, você ter a capacidade técnica de diferenciar o que é uma seção, né, de um software, um departamento de um software, de um módulo de software. Entenda o seguinte, um módulo ele é um complemento para uma determinada ação, mas esse complemento está diretamente ligado ao módulo anterior. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Digamos que você está desenvolvendo um software para uma empresa, um ERP, e esse ERP precisa ter um sistema de contas a pagar, contas a receber, um livro caixa, um financeiro, um vendas. Observe que são sistemas meio que interligados entre si dentro do mesmo segmento, do mesmo assunto. É claro que se você tivesse software com um desses sistemas faltando, a empresa vai sentir falta, mas só que ainda assim o software consegue rodar tranquilamente, afinal de contas, esse módulo ele faz parte desse software como um todo, mas o software como um todo não é dependente deste módulo para poder funcionar. Então você pode muito bem ter este software ERP, lá com sistema de compras, vendas e contas a pagar, mas não ter o contas a receber. Vai ficar completo? Não vai, mas só que ele vai funcionar mesmo assim. Então modularizar é uma coisa, é você ter uma parte do seu software que você não precisa propriamente utilizar dentro do mesmo contexto, mas se você quiser colocar, você pode. E aí a gente vai para o conceito de seção ou departamento. Entenda da seguinte forma, cada seção, cada departamento teria a sua particularidade. Vamos pensar aqui de uma maneira macro. Pensa numa prefeitura. A prefeitura tem lá a Secretaria de Obras e a Secretaria de Esportes. A Secretaria de Obras, ela não depende diretamente de esportes, nem esportes depende diretamente de obras. Só que ambas estão atreladas dentro do contexto de prefeitura. Dentro de obras existem subseções, subdepartamentos. Então aí entra o conceito de você aplicar a lógica do microserviço. Veja que obras e esportes, cada qual tem os seus setores internos, certo? Tanto obras quanto esportes. Mas só que elas entre si não têm uma ligação direta, ainda que façam parte do mesmo órgão que é a prefeitura. Então, nesse contexto, ao invés de você desenvolver um software só, monolítico, que tenha lá um módulo obras e um módulo esportes, não, você vai desenvolver 2 softwares separados, que é um software para obras, um software para esportes, cada qual com seu grupo de módulos. E esses 2 softwares, inclusive, podem estar em linguagens diferentes, só que eles vão conversar entre si com uma API. E se você não é inscrito no canal, você está marcando a bobeira, você está dormindo na selva, filhão. Porque eu sempre falo de temas totalmente vanguardistas aqui dentro do Código CEO. Se inscreve, clica no botão e ativa o sininho das notificações para sempre ser avisado quando eu postar algum vídeo novo. Beleza, professor? Então, quando que eu devo usar a arquitetura de microserviços nos meus sistemas? Primeiro, quando você faz parte de uma equipe multidisciplinar que trabalha com várias linguagens de programação, cada qual dessas linguagens cobrindo uma área específica da empresa. Segundo, quando você tiver a certeza que a sua aplicação ela vai
escalar, ela vai crescer. Você tem que ter essa certeza que a sua aplicação, o seu software que você está desenvolvendo, ele vai crescer. Não digo só em número de usuários, mas em número de funções em decorrência da necessidade dos usuários ou em algum outro fator externo. Terceiro, quando o projeto é muito grande e tem mais de uma plataforma de atuação. Por exemplo, quando ela tem uma atuação na plataforma web, desktop e mobile. A nível de exemplo adicional, pense em a Netflix. A Netflix ela tem a visualização em plataforma web, só que tem também a visualização em plataforma mobile. Possivelmente os softwares internos deles têm lá uma atuação em plataforma desktop, algum software deles. E como integrar tudo isso? Será que um programador só ou todos os programadores têm que programar na mesma linguagem? Não, não é assim que funciona. Cada ambiente web, trabalha com a linguagem, mobile trabalha com outra linguagem, os desktops trabalham com outras linguagens, só que todos eles conversam entre si por um denominador comum, que é justamente a API, que fica entre toda essa aplicação responsável por trafegar os dados de plataforma para plataforma. E outro exemplo seria o próprio serviço público que eu falei, A prefeitura, que é o órgão principal, que tem várias secretarias, secretaria de esporte, secretaria de obras, secretaria de meio ambiente, da cultura, cada qual com seu software separado, um escrito em PHP, outro escrito em C++, outro escrito em Java, outro escrito em JavaScript, só que todos conversando entre si por meio de uma API que conecta todas as secretarias, provendo assim a possibilidade delas conversarem, trafegarem dados, mesmo trabalhando com linguagens diferentes. E já que a gente está falando de linguagem, tecnologia, vários ambientes de desenvolvimento, tem que te dar um aviso. A hashtag Treinamentos vai abrir agora no dia 6 de agosto a assinatura vitalícia de todos os cursos deles. Só para você entender, você vai pagar uma vez a assinatura da hashtag Treinamentos e vai usar para o resto da vida todos os cursos atuais e os próximos que ainda serão lançados. E a lista de cursos não é pequena não, vou até olhar aqui na minha colinha para não me perder. Olha só, os caras têm curso de Excel, Power BI, inteligência artificial, linguagem de programação como Python, JavaScript, ciência de dados e até um curso de inglês que foi lançado recentemente. E aquele negócio, Sem letras miúdas, sem aquelas letrinhas pequenas, sem detalhezinhos. É isso daí, você se inscreve na assinatura vitalícia, usa para o resto da vida todos os cursos atuais e os que vierem a ser lançados. E todos eles sem pré-requisito. O máximo que você tem que saber é informática básica para poder ligar o computador e estudar. Para conseguir aproveitar essa assinatura vitalícia, é só acessar esse QR Code que está aparecendo aqui do lado ou então o link que está na descrição e no primeiro comentário fixado. Continuando, quando que eu posso utilizar a arquitetura de microserviços? Entenda que esse posso é diferente do devo que eu falei antes, O deve, você obrigatoriamente precisa utilizar. Agora, o posso, você tem a opção de escolher por utilizar ou não, mas se escolher, você vai estar fazendo a escolha na direção correta. E você pode utilizar quando você trabalhar numa empresa ou numa equipe, Não é tão grande quanto uma Netflix, por exemplo, mas ainda assim trabalha com plataformas diferentes. Um exemplo, a empresa pode ter um ambiente web, rodando em plataforma web, um aplicativo rodando para celulares e os softwares rodando em desktop. Pô, e como que eu vou trabalhar com linguagens diferentes, professor? Pois é, às vezes você pode escolher por uma linguagem que seja multiplataforma, como o JavaScript, por exemplo, Python, por exemplo. Python dá um pouco de trabalho na questão de aplicativos, mas sim, dá para você desenvolver. Não é o cenário ideal. O cenário ideal é que você desenvolva uma aplicação com uma linguagem específica para o seu ambiente. Então, linguagem web, usa linguagens web, desktop, linguagem desktop, mobile, linguagens para dispositivos móveis. Mas o JavaScript, por exemplo, ele consegue trafegar entre esses três ambientes tranquilamente. Você consegue utilizar ele para criar um aplicativo, ele para criar um ambiente web, um site, um ERP online, ou até mesmo ele para criar uma aplicação offline desktop sem problema. Então veja que esse é um cenário em que você pode utilizar a arquitetura de microserviços. E agora presta atenção, Quando que você não deve utilizar a lógica da arquitetura de microserviços? Jamais, nunca, em hipótese alguma. Primeiro, quando sua aplicação trabalhar em apenas uma plataforma. Ou ela é web, ou ela é mobile, ou ela é desktop. Então não tem sentido você trabalhar em uma única plataforma e desenvolver a sua única aplicação no formato de microserviços, Desenvolver, imagina, um site utilizando Python, JavaScript e PHP, os três como linguagens principais,
mas só que cada um cuidando de uma parte, fica meio sem sentido, meio sem nexo. Na verdade, vai tornar o processo de gerenciamento desse site até muito mais complexo do que ele deveria ser. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, não marca bobeira, clica no curtir e tem um botãozinho novo aqui embaixo chamado Hypar. Se você clicar nesse botão, é só clicar, não precisa fazer mais nada. Você clicando nele, você ajuda o YouTube a entender que esse vídeo ele é relevante, ele vai para a guia de em alta aqui no YouTube. Então, ajuda o canal, clica no curtir e no Hypar. Segundo, novamente é importante que você entenda a diferença entre módulos, seções e departamentos. Se você está falando de módulos, você está falando de algo que está dentro do mesmo contexto. Se você está falando de seções, departamentos, aí você está falando de algo que está fora de um contexto. Lembra do exemplo das secretarias? Obras não tem nenhum vínculo com esportes, embora ambas estejam dentro do mesmo órgão, que é a prefeitura. Mas só que obras têm os seus setores e esportes tem lá os seus setores também. Não tem nenhum vínculo direto. Então é importante que você entenda isso. Você só vai trabalhar com a lógica de microserviços se você tiver uma estrutura desse formato, em que você tem quase que sub-órgãos dentro de um órgão principal e esses sub-órgãos têm as seus departamentos, seus setores. Aí sim, você vai trabalhar com a lógica de microserviços. Fora isso, não tem razão, não tem motivo óbvio nem aparente para que você utilize microserviços. Aí você tem que partir para uma estrutura monolítica mesmo. Terceiro, quando a sua aplicação não vai ter nenhuma possibilidade de escalabilidade. Vou dar um exemplo. Pensa aí que você criou um aplicativo chamado Medidor de IMC, que é o Índice de Massa Corporal, né? E o objetivo do aplicativo é só esse. É só medir o IMC da pessoa. A pessoa vai entrar lá com a altura, o peso, a idade, tudo direitinho. O sistema vai fazer o cálculo e vai falar, ó, seu IMC tá alto, tá médio, tá baixo, tá desse jeito aqui. O único propósito do aplicativo é esse. Agora, por que cargas d'água a gente utilizaria microserviços para uma arquitetura tão simples de projeto que não vai escalar? Mas ele pode ter muitos usuários. Sim, pode ter muitos usuários. Então, talvez demande muito a informação de servidor, né? Caso você coloque seu aplicativo para rodar em nuvem. Mas só que, via de regra, ele em si não vai mudar a sua estrutura caso você tenha 100 usuários ou se você tiver 1 milhão de usuários. Então veja que não há motivo para você usar microserviços se o seu software, se a sua aplicação não tem o sentido de escalabilidade. Então é importante que você entenda muito bem esse assunto para que você não escolha a arquitetura incorreta na hora de começar um projeto, porque depois que você começa um projeto com a arquitetura errada, é muito danoso para você conseguir voltar ou ajustar para uma arquitetura mais adequada, ou até mesmo migrar totalmente de arquitetura de uma para outra. Você vai ter um custo operacional muito grande, financeiro inclusive, né? Se você for uma empresa que tem lá uma equipe de desenvolvimento, você ter que mudar a arquitetura de uma aplicação é algo extremamente custoso. Então você tem que entender muito bem qual que é a lógica da arquitetura monolítica e a arquitetura de microserviços para fazer a escolha correta dentro daquilo que você está desenvolvendo, dentro da proposta de software que você está criando. E só lembrando, aqui na descrição, primeiro comentário fixado, o link para você ter acesso à assinatura vitalícia da hashtag treinamentos, também através desse QR Code que está aparecendo aqui na tela. É curso para a vida toda e você vai ter acesso vitalício, ilimitado. Clica no link ou acessa o QR Code. E como complemento, estou deixando esses 2 vídeos aqui do lado. Confere, são aditivos para esse mesmo tipo de assunto. Fechou? Grande abraço e que a força esteja sempre com você.